Fala galera, seja bem-vindo ao Terra Vis Talks, o podcast para você que se sente muitas vezes solitário. Você aí que está tentando se desenvolver, quer aprender mais sobre marketing, seja pelo aprendizado ou seja para aplicar no teu negócio. E aí você lê o seu livro, você vê os seus vídeos, você tenta aprender algo novo e aplicar. Mas aí você chega naquela roda de sexta-feira ali tomando uma cerveja e você é um chato de trazer todos esses assuntos para o final de semana, que é hora de eu me divertir, não é hora de ficar pensando em marketing, em negócios. E aí você acaba se sentindo um pouco sozinho. Eu sei como você se sente, porque eu já me senti assim, o Thiago já se sentiu assim, e é por isso que a gente decidiu dar o start nessa iniciativa que é o Terra Vis Talks, um podcast onde a gente vai falar especificamente sobre os livros que a gente está lendo, os aprendizados que a gente está tendo e inclusive as aplicações que a gente está fazendo desses aprendizados no nosso negócio. E aí você é o nosso companheiro aí. Então a gente vai falar de alguns livros, às vezes se você já leu o livro, nós somos o teu companheiro de discussão. Se você não leu o livro ainda, você pode ouvir o podcast antes de ler o livro, não tem problema, porque de toda forma, às vezes você já vai ler o livro com um horizonte um pouco ampliado, já vai buscar algumas informações específicas que você pode aplicar no seu negócio, então já vai com uma leitura mais direcionada. Então, muito que bem, vamos lá, eu sou o Caio Rodrigues. Eu sou o Thiago Miller. E no Terra Vis Talks de hoje, a gente vai falar sobre Storynomics. Livraço. Livraço, né? Esse livro aqui do Robert McKee e Thomas Gerace, alguma coisa do tipo, a gente não faz ideia como pronuncia esse nome. Muito que bem, a gente vai falar então do Storynomics, esse que foi um livro incrível pra gente começar aqui o nosso podcast. E é um livro que trouxe muitos aprendizados que a gente aplicou e vai aplicar ainda também nos nossos negócios. Então a gente vai compartilhar aí com vocês um pouco desses aprendizados e vamos embora então para o Storynomics. Bora! Cara, como todo bom livro, ele começa apresentando um problema muito real, né? Storynomics, né? A gente já sabe que ele vai trazer um pouco dessa questão da história e é legal a gente trazer um background aí do Robert McKee, né? Que esteve na participação de muitos filmes, grandes produções de Hollywood, antes de ir para esse lado do marketing e se tornou um grande marqueteiro, no bom sentido da palavra, tá? Tem um bom sentido? Tem um bom sentido, a gente vai provar que tem um bom sentido, esse é o objetivo desse podcast. Robert McKee, então, ele teve esse background e quando ele foi para o marketing, ele se destacou justamente porque ele usava histórias. Então ele começa o livro apontando um problema claro, que é a crise do marketing, né? O que você me diz ali sobre como definir essa crise? Muito que bem. É legal lembrar que ele divide o livro em três, né? São três partes, que é exatamente como a gente vai falar do livro hoje. Então a primeira parte é exatamente o problema, essa crise do marketing. Então, até para vocês saberem, Storynomics, Robert McKee, a gente vai deixar um link aqui para esse livro na Amazon, vocês podem dar uma olhada, procurar esse livro. E aí, vindo para a crise do marketing, ele traz o problema, que é o seguinte, ele divide em duas partes. A propaganda, que ele fala assim, propaganda, a história de um vício, né? Isso é interessantíssimo. E depois marketing, a história de uma farsa. Então é bem enfático nesse sentido, né? E aí qual que é a história? Propaganda como história de um vício. Ele está basicamente explicando pra gente como a propaganda surge, né, na época dos jornais lá nos Estados Unidos, como ela se desenvolve. Então ela vai percebendo que mostrar ali uma propaganda, por exemplo, todas as empresas que financiaram esse livro tem os seus logos aparecendo aqui na última página. Pô, eu que sou o leitor desse livro, eu vou simplesmente pular a última página, né? Eu faria o mesmo. Você faria o mesmo, né? Então o que eles descobriram? Que a gente tem que pôr a propaganda no meio do texto. Então o seu leitor está engajado, está envolvido, você põe a propaganda ali no meio, o que acontece com o cérebro dessa pessoa? Ele está gostando do texto, ele cai na sua marca. Automaticamente o cérebro dele associa a sua marca àquele sentimento bom que ele estava tendo. Então, muito que bem, eles descobrem isso e passam a fazer isso cada vez mais. Só que o problema é que isso se torna, falando português, claro, um pé no saco, né? Pô, você vai tentar ver ali 1 hora de TV, você vai ter 20 minutos de comercial, 25 minutos de comercial, e você não é para isso que você está ali, você quer ver o seu programa. Não é à toa que os streamings aí de, sei lá, no Brasil de uns 10 anos pra cá pegaram mesmo, porque você paga para não ver propaganda. YouTube Premium você paga para não ver propaganda. O anúncio do Spotify é assine para não ter anúncios, né? Chegou nesse ridículo, né? Nesse nível. Exatamente.
Exatamente. Então esse que é o problema. Então é isso aí, anúncio, a história de um vício. Por quê? Porque o marqueteiro e o próprio meio, o Spotify, por exemplo, ele percebe que ele ganha dinheiro quando alguém assina, é o mesmo caso do jornal, né? Ou quando alguém anuncia. E aí, beleza, se eu não tenho tanto assinante, eu passo a anunciar mais, abrir mais espaço para anúncio. Só que quanto mais anúncio eu ponho, menos o meu usuário, leitor, ouvinte, qualquer coisa, quer ouvir o meu programa, ler meu livro ou qualquer coisa, ler meu jornal, porque tem muito anúncio. Ele vai para uma outra alternativa, como é o caso do YouTube Premium, Spotify pago, os streamings, Prime Video, Netflix, tudo isso. E aí eu preciso fechar a conta do mês. Então o que eu faço? Eu abro mais vagas para anúncios. Só que quando eu abro mais vaga para anúncio ainda na minha programação, menos gente ainda vai assistir a minha programação. E aí isso gera um problema que eu acabo me enforcando. Essa é a ideia da propaganda como um vício. E qual que é a conclusão final? O consumidor já está vacinado. Né? Exatamente. Ele fala especialmente dos millennials, né? Então, isso é algo que vai acontecendo ao longo do tempo, porque, na verdade, essa introdução dos anúncios nos jornais, ele traz ali do século XIX para o XX e tal. Aí a brincadeira foi ficando legal, foi dando dinheiro, né? E foram abusando desse recurso, né? Ele até cita uma hora, numa parte que, nos anos 70, né? Parece que uma parte muito pequena por hora era destinada à propaganda. Enquanto que depois, nos anos 90, isso daí triplicou, enfim, multiplicou por um exponencial, porque foi se dando mais espaço justamente para a propaganda. As pessoas saturaram e, em especial a partir dos millennials, as pessoas começaram a criar um ranço, vamos dizer assim, no bom português, né, com a propaganda. Inclusive tem aquele mapa de calor, né? Exatamente, ele mostra ali uma página de internet e fizeram um estudo de mapa de calor e aí você vê que a pessoa não olha precisamente para os anúncios. Eles veem a matéria, você abre a página que tem uma matéria, eles leem a matéria inteirinha e eles não olham para o anúncio. Eles sabem, sem olhar, eles sabem exatamente o que é e o que não é um anúncio e eles são resistentes ao anúncio. Então aí ferrou, porque o marqueteiro estava acostumado exatamente com anunciar. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, marketing, a história de uma farsa. Então Sim. ele fala que o marketing tinha dois caminhos. O primeiro é o que busca um convencimento racional, né? Então você pega o seu produto e aí você pega o produto do concorrente e você faz uma tabela comparativa. Benefício X, o meu produto tem, o do concorrente tem. Benefício Y, o meu produto tem, o do concorrente tem. Benefício Z, o meu produto tem, o meu concorrente não tem. Benefício W, o meu produto tem muito mais do que o meu concorrente. Só que aí é aquilo também, né? Se o Thiago tem uma empresa, eu sou o consumidor. O Thiago me mostra uma tabela comparativa do produto do Thiago, da empresa do Thiago, com o concorrente, eu tenho alguma dúvida de que o produto da empresa do Thiago vai ter mais benefício do que o do concorrente, segundo a tabela do Thiago? Fica uma visão muito parcial, né, da coisa. Fica muito parcial e o consumidor sacou isso logo. Aí fomos para uma outra corrente que é o marketing mais voltado para o convencimento emocional, né? Como que era isso? Cara, a verdade é que assim, até hoje em dia a gente usa argumentos racionais e emocionais, né? Mas teve um cara especificamente, nos anos 60, se eu não me engano, que é o que ele traz no livro aqui, que eu acho que é Bill Burnett, se eu não me engano o nome dele, e ele tinha uma agência e ele se destacou porque ele entendeu que as pessoas não tomavam decisões baseadas simplesmente no racional, mas que elas estavam ou procurando prazer ou fugindo da dor. O cara com uma sacada genial, perfeito. Então, ou você seduzia elas ou você coergia elas, né, no sentido de coerção mesmo, então fazia com que elas fugissem da dor. Só que isso foi se tornando algo apelativo também com o tempo. E as pessoas deixaram de acreditar nessas promessas porque tudo era milagroso, tudo de repente oferecia muito prazer ou tirava muita dor de você. Então, sem o método que ele vai apresentar depois no livro, isso acaba também se tornando saturado. E, então, de novo, né, da mesma forma que aqueles anúncios num formato que eram feitos foram se tornando demais, aqui os argumentos racionais e emocionais da forma que eram feitos durante o século XX, e isso foi se estendendo com o tempo, também se tornaram ineficazes, essa é a verdade. Exatamente. É aquilo que você falou na nossa conversa prévia aqui da gravação. A gente foi criado com esse tipo de propaganda, esse tipo de marketing. Então, até hoje, tá tudo aí, né? Tá. Ainda fazem. Outro dia
seguir lá um funil de venda, o cara falava, comente aqui para receber um e-book, acesso ao e-book X lá, eu fui fazer para entender como o funil dele funcionava, né? Eu fiz o que ele queria. Aquelas coisas que a gente faz de final de semana, né? Aquelas coisas... Aquela diversãozinha, né? A diversão é o hobby, é ver como que o concorrente faz funil dele. Aí cliquei no funil, caí numa página, aí tava assim, ó. Se você entrar nesse negócio aqui, você vai ganhar acesso à aula tal, a masterclass não sei das quantas, ao e-book não sei das quantas, não sei o quê. Aí tá lá, aula tal, R$ 4.999, masterclass não sei o quê, R$ 7.000, aí e-book não sei das quantas com 20 estratégias, R$ 10.000. Eu sei que tava, eu juro que tava de 19.997 por R$ 27,90. Então o cara tá exagerando, essa sedução exagerada, né? Ele ainda acha que alguém vai cair. Então, no fundo, isso que ele fala começa lá no fim do século XIX, começo do século XX, mas você vê até hoje, tá aí a torta e a direito, né? Por isso esse livro é tão relevante. Inclusive a solução que ele traz aqui, que é o coração do livro, né? Eu digo que é o coração porque faz pulsar mesmo. Porque é a partir daqui que ele vai trazer depois na parte 3 as ferramentas práticas, que eu acho que é o braço do livro, sabe? Então, o que você diz sobre esse momento que ele introduz as histórias? Perfeito, exatamente. Então, agora ele traz a solução, porque até agora foi só desgraça, né? Você que tem um negócio aí que está assistindo, está pensando, e o que eu faço? Porque tudo que eu faço, ele falou que não pode Se fazer. o mestre do marketing está falando que o marketing acabou, é viciado e fraudulento, você fala, porra! Fazer o quê? Exatamente. Então, o que ele traz como solução? O marketing historificado. Ele fala assim, cara, as histórias são o que movimentam a humanidade. Desde que o mundo é mundo, desde que os homens das cavernas caçavam durante o dia e sentavam ao redor de uma fogueira à noite para contar a história, você tem ali a história como o centro da vida humana, basicamente. E aí ele fala, a história, ela ao mesmo tempo consegue te mover intelectual e emocionalmente. Porque quando uma história é bem contada, existe um deleite que é intelectual, mas também existe um ganho que é de ordem emocional. E aí nisso, se você for muito sábio, porque aí ele vai gastar uma parte inteira do livro falando sobre a estrutura de uma história, mas depois ele traz a aplicação para o marketing de uma empresa. Então, se você for muito sábio, você usa a estrutura de uma história para colocar a tua marca ali dentro, e aí aquele deleite intelectual e aquele ganho emocional que a pessoa teve, ela vai associar à tua marca. E esse é o nosso objetivo aqui, né, do livro. Exatamente. Ele junta esses dois mundos, né, que é o do marketing das histórias, de uma forma genial, e ele inclusive exemplifica, porque embora seja algo que ainda é relevante, porque essa crise é real, tem empresas assim fazendo trabalhos fantásticos com marketing historificado, e a gente vai inclusive trazer alguns exemplos aqui, porque eles ajudaram a gente a visualizar, e a gente espera que ajude você também a visualizar justamente essa questão. É isso aí, mas antes é importante a gente entender essa estrutura da história. Então é muito interessante, eu vou até trazer uma citação aqui, ipsis literis, que ele diz: o que é uma história? O evento nuclear essencial em todas as histórias jamais contadas na história da humanidade pode ser expressado com meras 5 palavras. O conflito muda a vida. Assim, a definição primordial passa a ser uma escalada, ou seja, o que é uma história, né? Uma escalada dinâmica de eventos motivados por conflitos que causam uma mudança significativa na vida de um personagem. Essa é a definição de história, e aí para isso ele traz 8 componentes, né? 8 componentes. Cara, 8 componentes. Ele traz 8 componentes detalhados. Eu acho que vale a pena realmente ler e estudar essas partes, porque depois todas as partes do marketing ficam muito mais claras, né? A gente não vai entrar super no detalhe nessa parte da história, porque, enfim, ele remonta até os homens das cavernas, como a gente diz. Mas eu acho que um ponto que é bastante interessante, essa definição é muito interessante. Ele começa falando tudo que não é uma história. Acho que isso é muito importante, porque a gente tem concepções, primeiro, errôneas sobre o que é uma história. E aí, quando ele traz essa definição, e eu repito muito essa frase por aí, sempre que eu vou falar sobre brand, vou falar sobre storytelling, que é conflito gera transformação, né? Que seria uma síntese ali dessa definição. Cara, quando ele fala sobre isso, ele traz a necessidade de você criar movimento dentro da sua história. Porque muitas vezes a gente vai contar uma história e
e a gente, na verdade, só faz uma sucessão de fatos, né? Como se eles fossem interessantes só por estarem encadeados. Aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Mas se você não estiver fazendo um balanço entre o positivo e o negativo, e aí que eu vou entrar no ponto mais legal dessa definição dele, que é o valor nuclear. Só para não ficar confuso, me diz, Caião, o que é o valor nuclear? Porque eu acho que vai ajudar a elucidar essa questão. Maravilha. O valor nuclear, então, ele traz como um componente essencial de toda a história, e é interessante porque ele fala o que a gente costuma ter como valor, a definição de valor, os exemplos, ele é um meio valor, porque na hora de contar uma história, o valor é sempre uma dicotomia positivo-negativa. Então pode ser sucesso e fracasso. Então isso é um valor nuclear, sucesso, fracasso. Outro valor nuclear, vida, morte. Outro valor nuclear, organização, desorganização. Então é sempre relaxamento e inquietude, né? Então é sempre, ele fala, até quando ele dá o exemplo do Red Bull, entediante e energizante, né? Exatamente, então são dois polos, né? Sempre dois polos e que formam um valor nuclear. Por isso que ele diz, quando a gente pensa em valores, a gente pensa em honra. Ok, honra, na definição dele, seria um meio valor, né? Porque teria que ser honra, desonra. Aí Perfeito. a gente tem o valor nuclear. E aí ele fala, toda a história tem um valor nuclear por trás. Isso eu achei assim, foi como se caíssem as cortinas para mim, porque ele deu o exemplo, por exemplo, filme de ação é sempre vida-morte. Sim. Né? Porque aí, como você ia até completar, a história é sempre um trânsito entre esses polos, né? Uma boa história, ela fica transitando. Então, se a história é sobre o valor nuclear é vida e morte, a história vai ser uma hora que parece que o personagem vai ficar vivo. Aí daqui para 5 minutos, acho que o personagem vai morrer, não é possível que ele sobreviva. Aí ele sobrevive. Aí, putz, quase morre de novo. Então, esse é o jogo da história. E, pô, aí ele realmente, todo filme de ação é literalmente isso, né? O cara quase morre. E eu sei porque eu assisti os 26007 do James Bond. Você assistiu mesmo? Eu realmente Você realmente assistiu? Os 26 eu tô aqui pra testemunhar. Ele realmente assistiu. É isso. E é sempre isso. Você fica, o cara vai morrer, o cara vai viver. O cara vai morrer, o cara vai viver. Essa é a coisa. E aí eu queria até que você entrasse mais no detalhe desse trânsito, né? Que é o que gera a história, no fim das contas. Cara, primeiro uma observação que ele traz no livro que eu acho genial, assim. Vamos supor que você tem essa história que está entre vida e morte. Então, você ao longo do filme, que seja, do livro, que seja, ao longo da história, você está na dúvida se naquele momento ele vai conseguir superar aquela situação e viver ou se ele vai morrer. Beleza. Agora, vamos imaginar que a gente conta essa mesma história, só que agora o valor nuclear não é mais vida e morte. Agora é justiça e injustiça. Você deixa de ter uma história de ação e passa a ter uma história policial. Então, a mesma história, se você colocar outro parzinho ali, outro valor nuclear, você pode levá-la para gerar outro sentimento na sua audiência. Isso que eu achei genial. E como é que acontece essa troca do positivo para o negativo e do negativo para o positivo? Para cada vez que isso acontece, você vai ter um ponto de virada, que a gente chama, tá? Então, esse ponto de virada, ele é justamente o momento em que o personagem, por exemplo, está acontecendo tudo bem na vida dele, aí de repente ele perde o emprego. Isso é um ponto de virada. Ou está tudo acontecendo ruim, e aí de repente acontece uma coisa boa. De repente ele recebe uma promoção, ele conhece alguém novo. Então, assim, precisa acontecer alguma coisa para que o polo vá do negativo para o positivo, né? E o primeiro ponto de virada mais importante é o que ele chama de incidente incitante, né? É um nome que soa meio técnico, e de fato é técnico, mas basicamente você tem um personagem que está numa situação relativamente estável ou equilibrada, que ele vai estar... Todo começo de filme começa assim, você apresenta um mundo relativamente equilibrado. O primeiro ponto de virada é o incidente incitante, ou seja, é aquele ponto de virada que vai gerar o primeiro desequilíbrio na vida desse personagem. E a partir daí ele vai passar de desequilíbrio em desequilíbrio e você vai ficar torcendo como audiência, né, para que aquele equilíbrio volte a se restabelecer. Perfeito? E ele lista... Isso aqui eu até anotei porque eu achei isso aqui fundamental para a gente depois aplicar no marketing, cara, que é o seguinte: existem 4 efeitos do incidente incitante que ele causa na plateia, tá? Então, eu quando estou contando uma história, eu gero um incidente incitante e eu causo esses 4 efeitos em você. São o seguinte: primeiro de tudo, eu capturo sua atenção.
Eu tô aqui andando, pá, caí num buraco. O piano caiu do teto. Eu capturei sua atenção. Maravilha. A gente sabe como a atenção é algo raro, né? Algo valioso hoje em dia. Segundo, ele abre a grande questão dramática. Né? Qual que é a grande questão dramática? É como isso vai se resolver. Olha que interessante. Então existe essa pergunta que é aberta na cabeça da audiência quando acontece um incidente. Então, eu tô andando na rua, eu caí no buraco. Puta, como é que ele vai sair do buraco? Então, essa questão, ela é instaurada, ela é instalada na cabeça automaticamente. Então, olha o poder que o incidente tem. É verdade. Ele até é interessante que ele mesmo traz o questionário. Quantos filmes ruins você já não assistiu? Falei isso mesmo. Não é? Porque começa ali o negócio, caiu o piano. Aí você fala, o que vai acontecer agora? E aí você vai e assiste até o final do filme. O filme é horrível, mas você assiste por causa da GQD, né? Essa grande questão dramática. Então, pô, isso é interessantíssimo e você vê, aí você já trouxe alguns dos fundamentos da história, como você falou, a gente não vai aprofundar em todos, mas você vê, toda a história começa, isso é muito interessante para um negócio também, para uma marca, né? Que toda a história começa mesmo, o que ele chama de elemento 1 da história, é você definir valor nuclear, público-alvo e ação-alvo. O que você quer gerar nesse público ao fim da história. Então isso você define antes de contar a história. Aí você vem para a ambientação. É o tema, né? Então, onde se passa, antigamente ou é hoje em dia? É num lugar muito, muito distante ou é numa cidade cosmopolita qualquer? Esse personagem, ele está em qual camada da sociedade? Ele vive bem a vida? Ele é um sujeito que é reconhecido no círculo social dele? Ou ele é meio que um outsider, né? Foi muito interessante que eu estava lendo essa parte na época que eu assisti o Whiplash, aquele filme do baterista, de jazz e tal. Bem legal. E foi muito legal que eu fui vendo tudo isso. Começa a história, ele ali em 5 minutos apresenta tudo isso. Então ele começa o filme mostrando takes de prédios altos e tudo mais, prédios de uma cidade grande. Pronto, já sei onde está e que época é. Todo mundo se veste normal, né? Como a gente se veste hoje em dia. Aí o cara tá treinando bateria, acontece algumas coisas, ele vai pra casa. Quando ele vai pra casa, que na verdade é um dormitório da faculdade, tá rolando uma festa no andar inteiro do dormitório dele. Ele passa sem olhar pra ninguém, entra no quarto dele, dá uma olhadinha, fecha e fica sozinho no quarto dele. Pronto, você já estabeleceu se esse cara é popular ou não, essa classe social do cara, porque é uma faculdade particular, então deve ser ali uma classe média, então a idade dele, você já tem tudo ali colocado simplesmente com uma cena como essa. E isso é algo que mesmo quando a gente for transpor para um negócio, para a história de uma marca, a gente precisa levar todos esses elementos em consideração, né? Exatamente, cara. Ter esse primeiro impacto, lembrar que tudo é pensado, né, de fato, para que essa mensagem seja contada, né? Eu vou trazer os últimos 2 pontos dos 4 efeitos do Instant Instant, só para a gente poder passar para a parte mais prática aí do livro. Outro ponto que é interessante, então, captura a atenção, instaura na sua cabeça a grande questão dramática, que é como isso vai se resolver. Depois, quando você soma essa grande questão dramática, a empatia que você tem que gerar pelo personagem principal, basicamente é isso, né? Então você vê, se você não tiver empatia por mim que caí no buraco, a história não vai ser relevante para você. Então o personagem principal ele tem que ter algum caráter, algum valor humano, né? Que você possa se identificar com ele e torcer por ele. Senão não vai ter também graça. E por fim, instala-se na mente do público a cena obrigatória. O que é essa cena obrigatória? Quando eu tenho um incidente incitante, eu estou mostrando o conflito principal da história. Perfeito? Então, na hora que ele acontece, já cria-se na minha cabeça uma imagem da resolução perfeita, ou do conflito, do maior conflito antes dessa resolução perfeita. Né? Então, você tinha até um exemplo de um filme, né, que você viu, que tinha justamente isso, para exemplificar para a galera. Exatamente, eu falei do Amor a Toda Prova, uma comédia romântica, Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, todo mundo lá. E é muito legal, eu achei assim, uma das melhores comédias românticas que eu já assisti na vida. E é muito interessante, porque ele vai abrindo vários loops, vários conflitos, mini conflitos ali. E aí, essa cena obrigatória, ela realmente é a junção de todos os conflitos. Eles vão chegando, a cena começa, é um grande conflito. E aí, todos esses conflitos secundários, eles vão entrando na cena aos poucos, até que tem uma resolução assim, muito maluca, que resolve tudo de uma vez.
Eu achei genial, assim, também foi... Eu tava lendo o livro na época que eu assisti e falei, caramba, isso é muito legal. Então, realmente, essa cena obrigatória assim, essencial e realmente está na cabeça. Você nunca sabe como, que é a grande questão dramática, como que isso vai se resolver, mas o seu cérebro cria essa necessidade por essa cena que resolve a grande questão. Né? Exato. E por que é obrigatória? Porque seria indelicado, ele até fala essa palavra, eu achei curioso, indelicado por parte do contador de história não mostrar. Então, assim, você mostra uma situação de conflito, mas depois você não mostra a resolução. Uhum. Isso não... Você gera uma expectativa para não capturar depois no final, né? Com uma resposta que atenda essa expectativa. Então, você abre uma situação, você é obrigado a fechar. Isso é muito importante, porque a atenção da pessoa fica retida desde o momento em que a grande questão dramática aparece na cabeça dela, né? Uhum. E você ter uma atenção retida ali ao longo de uma grande história é um grande feito, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Aí eu penso que, assim, às vezes aquele dono de marca, aquela pessoa que tem um negócio, aquela pessoa que quer desenvolver uma marca pessoal, tá olhando e falando, tá, mas o que isso aí tem a ver comigo? O que isso tem a ver com marketing? Então vamos lá. Ele deu toda essa estrutura, vai até além, como a gente falou, leiam um livro, porque essa parte 2 ele realmente vai no detalhe do que é uma história e é muito interessante, mas daí chega uma hora que ele fala, beleza, isso é uma história de ficção. Agora, como é que a gente transpõe isso para o que ele chama de história contada com propósito, né? Uhum. Que é o que toda marca devia estar fazendo ou deve estar fazendo de várias maneiras, inclusive pensando no cenário atual depois dessa crise do marketing e tudo mais. Exatamente. E aí que a gente abre a parte 3 do livro, que é quando ele começa a pôr os pingos nos is, quando ele começa a mostrar como essa estrutura de história deve ser aplicada no negócio em vários níveis diferentes, né? Isso é muito interessante. Ele fala de branding, fala de propaganda, fala de vendas, fala de geração de leads e demanda, que é isso que a gente vai entrar agora mais no detalhe. Exatamente. Muito que bem. Então ele começa a parte 3 com a coisa do branding historificado. Então fala do que é marca, né? Teve até aquele negócio de água doce que você achou interessante. Eu achei bem interessante que ele compara a marca à água doce, que pode ser usada para irrigar um campo, pode ser usada para fazer uma sopa, pode ser usada para lavar alguma coisa. Ou seja, ela é multifuncional e ao mesmo tempo ela é aquela coisa meio invisível, né? Mas que está fazendo tudo rodar, está dando sentido àquilo tudo que acontece, no caso, dentro de uma empresa, né? Uma marca dentro de uma empresa. Então ela cria uma grande coesão, né? Do sentimento que você quer propor para o seu cliente, né? No caso. Exatamente. Você vê, aí já entra um dos conceitos que a gente estava falando agora há pouco, que a pessoa podia estar pensando, o que isso tem a ver comigo? Né? A pessoa que está assistindo aí, pensando em marca e tal, que é o valor nuclear. Ele na parte 3 explica, toda marca tem um valor nuclear. Não é isso? Exatamente. Toda marca precisa ter um valor nuclear e entender, porque a partir daí toda a história que essa marca contar tem que estar relacionada com esse valor nuclear. Ele dá o exemplo, por exemplo é ótimo, né? Ele dá o exemplo da Red Bull. Então a Red Bull, qual que é o valor nuclear? É energizante versus entediante. Então o Red Bull é uma bebida energética, a ideia é que ele te dá asas, inclusive, supostamente, né? Eu cresci ouvindo isso, pelo menos. Foi o que eu ouvi. E aí o jogo dele é entediante versus energizante. Então toda a história que o Red Bull conta vai ter que envolver entediante e energizante. Então pronto, para começar, se a sua marca aí, você que está em casa assistindo, se você não sabe qual é o valor nuclear da sua marca, esse binômio, né, essa dicotomia, que você vai contar qualquer história sobre a sua marca a partir dela, já começa a investigar. É simples, mas não é tão fácil quanto parece, né, chegar nesse binômio. Por sinal, quando a gente fala de branding, é tudo assim, tudo parece simples, né, um logo, nossa, tudo parece simples, mas na prática tem um estudo por detrás gigante, né? Exatamente. Então, para começar, a gente tem aí essa questão do valor nuclear. E além disso, ele fala sobre os tipos de história que a gente pode criar quando a gente está falando de uma marca. Então ele fala das histórias de origem, Sim. que seriam aquelas histórias que contam realmente o início da marca, muitas vezes está vinculada ao fundador da marca, né? Então ele fala, qualquer empresa do Vale do Silício que você ouça a história, é sempre um carinha que começou numa garagem
e conquistou o mundo. O Google é assim, a Amazon foi assim, o Facebook tem até lá o filme, A Rede Social, do David Fincher, inclusive, é um ótimo filme, o diretor é incrível. E é a mesma coisa, é um carinha em Harvard que faltava nas aulas, mas ele era mais inteligente que todo mundo, e do quarto dele ele inventa lá o Face Mesh, que é uma sacanagem, ou seja, ele já tem um aspecto de genialidade, porém canalizado de uma forma fútil, digamos assim, né? Então era um site de comparação de qual menina é mais bonita, só que ele derruba os servidores de toda a Harvard, porque todo mundo está acessando ao mesmo tempo esse site, então ele já sabia como gerar engajamento das pessoas, mas estava aplicando de uma forma supostamente não, definitivamente não a melhor forma, e aí depois ele cria o Facebook e vira o monstro que a gente sabe que é hoje. Então, de novo, mais uma história de origem que é isso, é o carinha que começou ali, não sei o quê, e aí ganha o mundo. Então essa é a história de origem, só pra gente ver a força de uma história de origem, né? Inclusive eu vi hoje eu vi, por coincidência, que o Johnny Walker é a mesma representação do John Walker, que foi o primeiro dono eu não sabia disso. Então, eles usam até hoje, né? Aquele loginho dele andando, e eles usam isso a favor da marca, né? E era o dono. Olha que louco. Muito legal. Então, essa é a história de origem. Aí ele fala sobre a história corporativa, que é meio que aquele encadeamento de acontecimentos que são a história da marca. Então, em 1960 nós éramos, em 1962 nós decidimos, em 1964, né? E aí por aí vai, até que 2000. Exatamente. Fica aquela coisa um pouco mais, né, formal, um pouco mais... Exatamente, foi meio informal, acho que engaja um pouco menos, tem essa questão. Então ele fala que às vezes não funciona tão bem, dependendo de como for aplicado. Aliás, é porque já foi muito mal aplicado, né, ao longo da história, mas é mais ou menos por aí. Aí ele fala da história de missão. Então, quando você conta a história da missão que fundamenta a sua marca, isso engaja especialmente os millennials em diante, porque ele fala o millennial que é responsabilidade social de uma empresa privada. Então, você tem aí uma série de marcas que tomaram para si questões sociais específicas e aí fazem um monte de ações e doam caminhões de dinheiro para determinadas causas e tal. Eles estão fortalecendo esse aspecto de responsabilidade social, que é a tal da história de missão. Tem a história do produto, ele dá um exemplo de um comercial da Apple, que eles transformam o produto deles em um personagem. E aí... Isso é bem legal, né? O Macintosh, o primeirão lá. Não sei se é o primeirão, mas, enfim, né? Não é nova essa propaganda, mas eles fazem isso com o produto, né? Exato. Não é nova, acho que é de 1984. 84. E aí eles fazem uma comparação no comercial com o livro 1984. Eles falam, se você não quer que 1984 pareça 1984, o livro, compra o Macintosh, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então eles fazem isso da história do produto. E a história do consumidor, eu acho que isso está super difundido hoje, porque entra naquela coisa de prova social, né? E é muito interessante que qualquer empresa faça, que é a história em que um consumidor da tua marca passa por uma jornada que envolve o teu produto. Então, a gente vai estar falando, por exemplo, vamos pegar o valor nuclear clássico de uma história, quando a gente traz para o marketing, que é sucesso e fracasso. Basicamente, o seu cliente tinha um problema, né? Na verdade, ele já estava lá no equilíbrio, aí desequilibrou, foi para o fracasso. Aí, que é o incidente incitante. Aí ele tem um objeto de desejo, que é o que vai gerar o sucesso dele, que no caso vai ser o seu produto. Aí ele consegue o seu produto e aí ele consegue ir para o sucesso, acaba no sucesso. Pronto, você tem uma história aí de consumidor. Então, uma história em que o seu consumidor, o consumidor da sua marca, é o protagonista, e ele termina sendo bem sucedido no fim da história, né? Na verdade, ele dá o exemplo de alguns casos que a história no final dá errado, mas aí tem que ser cômico, né? O cara tem que tomar cuidado para fazer uma história que dá errado no final. Isso. Ele dá inclusive exemplos que deram bem errado, né? Mas se isso for com um tom brincalhão ali, pode funcionar, né? Maravilha. Então esses são os tipos de história. Aí esse é a primeira etapa que ele fala do branding historificado, ele vai então para propaganda historificada. Então aqui ele dá exemplos de propagandas mesmo que aconteceram, especialmente propagandas de TV ou algumas campanhas publicitárias que se utilizaram da contação de história para gerar um efeito. Então a primeira
ele vai dando o exemplo ao longo do livro, mas ele traz aquela da Dove, né? Inclusive genial, né, cara? Na verdade, eu quando assisti eu me arrepiei, cara. E é muito louco, né, você pensar, porque eu não sou nenhum público-alvo. Eu não sou nenhum público-alvo da Dove, porque ele tá falando sobre... É um produto para mulheres, especificamente falando sobre autocuidado, né? Com um valor nuclear em segurança e autoestima, né? Eu acho que seria algo nesse campo. E ali ele faz um gráfico muito interessante, que é justamente quando ele está ali no negativo, acontece alguma coisa, vai para o positivo, negativo de novo e positivo. Então, quando você pensa num filme, por exemplo, que é quando ele conta a história, vão ter vários pontos de virada, né? Às vezes dentro de uma propaganda você não tem tempo para colocar todos os pontos de virada que uma história completa teria. Mas ali você tem 2 pontos de virada e já a coisa funciona, né? Então o exemplo da Dove eu acho genial, cara. É muito bom. Esse da Dove, só para quem não assistiu, a gente vai deixar os comerciais que a gente vai citar aqui também na descrição, mas esse da Dove é um comercial, basicamente ele traz a ideia, são mulheres que são chamadas para ir em determinado endereço, quando elas chegam lá tem um retratista, né? Só que ele está de costas para a mulher. Então a mulher senta, o retratista pede para ela descrever o rosto dela mesma para ele. Ela descreve, ele desenha. Depois, a próxima pessoa que vai vir já é avisada por alguém da equipe para prestar atenção na feição de quem está saindo. Aí a pessoa sai, a nova pessoa senta na cadeira e aí o retratista fala, descreve a pessoa que você viu saindo, o rosto da pessoa que você viu saindo agora. Eles descrevem, depois eles chamam a mulher que foi a retratada para ver a comparação e é sempre, né, em todos os casos, a mulher descrita por ela mesma é infinitamente menos atraente, mais feia do que a mulher descrita por outra pessoa. Então aí todas elas ficam muito comovidas mesmo, porque é assim, o valor nuclear é autoaceitação, né? É verdade, é isso. Versus... Autocrítica, né? Autocrítica, isso. Eu ia falar o contrário de autoaceitação, sei lá qual que é. Autocrítica, exatamente. Às vezes é meio tricky ali, né? Achar esse binômio aí. Exatamente. Pô, comercial lindo. Você falou que se emocionou. O próximo, que é aquele Like a Girl... Também. Da Always. A Always é uma marca de absorvente. E aí é um comercial que ele fala assim, corre igual uma garota. Aí todo mundo faz um negócio super estereotipado, bobinho e tudo mais. E aí a diretora começa a fazer umas perguntas. Por que você fez isso? Você acha que as garotas não correm de um jeito estranho, não sei o quê? E muitas são garotas, né? As meninas que ficaram fazendo as imitações. Então como é que você acha que uma garota corre, não sei o quê? Tem uma hora que ela fala assim, não, acho que ela corre como eu corro. Beleza, então agora corre como uma garota. E aí ela parece o Usain Bolt correndo, assim, né? Caraca, eu arrepiei de novo. só de lembrar, você contando. Não, pra ser sincero, eu chorei a primeira vez que eu vi. E de novo, como você falou, e eu não sou o público-alvo, eu não vivi isso, eu não sou uma mulher, não sei como que é se sentir assim, mas eu chorei de ver isso mostra a força de uma história, né? A força de uma história. E mostra uma outra coisa interessante também, no caso desse da Always, por exemplo, que gente, a Always é uma marca de absorvente. Se você acha que o seu produto não tem como ser historificado, Exatamente. A gente tá falando de absorvente. Exatamente, mas por quê? Porque eles estão indo no valor nuclear. Né? Se a gente ficar no produto, como é que eu faço comercial de absorvente? Bom, aí já limita um pouco as minhas possibilidades de fazer isso de forma interessante. Agora, quando eu penso no valor nuclear da marca, como é a Dove, autoaceitação, autocrítica, é muito mais fácil eu contar uma história que conecta com a pessoa e a pessoa vai registrar essa história e associar a minha marca. Estou fortalecendo a minha marca. Ele dá o exemplo de novo da Red Bull. A Red Bull é energizante versus entediante. Pô, o que a Red Bull fez como marketing já faz pelo menos 20 anos? Começou a investir em evento de esporte radical. Não existe nada mais energizante do que um evento de esporte radical. Se você entrar no site da Red Bull ou no Instagram da Red Bull, tem pouquíssimas fotos da lata falando uma nova composição, novo sabor. Não, a maioria são histórias de atletas de esportes radicais. Por quê? Porque eles estão associando energizante versus entediante, e o polo que eles querem é o energizante, ao nome Red Bull. Então você vê, a história nem precisa falar do seu produto explicitamente,
desde que ela fale do mesmo valor nuclear, ela vai funcionar perfeitamente, né? Isso é muito interessante. Exato, isso amplia muito o seu horizonte de possibilidade de contar uma história dentro da sua marca, né? Você não cai naquela coisa de ficar só nos atributos mais funcionais e óbvios do produto, né? Exatamente. A composição química, enfim, né? O sabor. Não, existe coisas além, né, que você pode usar para contar essa história. Exatamente. Pô, interessantíssimo. Eles falam também do Share the Load. Esse foi um comercial da Ariel indiana, aquela marca de sabão para máquina de lavar, né, roupa. E aí a ideia é que eles perceberam que na Índia o número de horas que uma mulher gastava em tarefas da casa era assim, tipo 10 vezes mais do que um homem. Só que eles descobriram qual que é, esse é o ponto, né? Você vê, nunca é sobre a questão em si, é sobre a interpretação da questão. Eles foram lá e entrevistaram os homens e os homens diziam, não, é isso mesmo, tem que ser assim. E as mulheres indianas, que é aí que está o segredo, se as mulheres indianas achassem que tá certo desse jeito, aí a história não ia funcionar. Mas o que eles descobriram o homem indiano achava que era isso mesmo, eles tinham que gastar 10 vezes menos horas em casa, só que as mulheres indianas não achavam a mesma coisa. Elas achavam isso uma injustiça. Eles fizeram, então, essa campanha Share the Load, né, que seria divida o peso dessas tarefas, tecnicamente, e aí foi um sucesso estrondoso para além da Índia, foi um sucesso no mundo inteiro, até os aplicativos de relacionamento começaram a ter a opção de você colocar a hashtag. Então os homens começaram a colocar eu divido a carga, né? Eu divido o peso. E se tornou então uma campanha gigante. Depois a gente até pensou um pouco no contexto brasileiro, né? Porque tudo isso é propaganda norte-americana. Mas no Brasil, quando a gente pensa em propagandas nos últimos anos que ficaram, que nunca saíram da nossa cabeça, a gente falou aquela da Twix, né? Que era o biscoito, caramelo, chocolate. Pô, essa daí... Essa marcou geração, né? Pelo amor de Deus. Os caras se encontravam, né? No consultório, assim, né? Biscoito! Caramelo! Exatamente. Isso e é uma história, é meio troglodita o nível da história, mas ela é uma história muito boa, porque tem tudo que a gente está falando aqui, tem o centro de bem, que é você sente uma empatia, que é o cara que fica biscoito, biscoito, biscoito. Na vida inteira dele, ele estava fazendo um negócio que ninguém ao redor dele entendia, ele se sentia incompreendido, ele tem que buscar ajuda, ele vai pro psicólogo, psicanalista, sei lá. O cara do caramelo, ele também não se sentia compreendido na vida dele, ninguém compreendia o que ele estava fazendo, ele vai buscar ajuda. Um chocolate, mesma coisa. Quando eles chegam no consultório, eles se entendem. Biscoito, caramelo, chocolate, eles ficam muito felizes, assim, cara, você entende. E aí, pô, isso dá uma sensação, né, do tipo, é um alívio mesmo da tensão, assim, não, é pertencimento. Pertencimento, pode ser pertencimento e solidão, né, alguma coisa alguma do tipo. Coisa nesse sentido. Então esse é o da Twix. Aí tem o da casa do Pedrinho, que a criança só faz as necessidades dela na casa do Pedrinho, né? Esse daí os meus amigos chamados Pedro deixaram de ser meus amigos. Exatamente. A gente falou da do Posto Ipiranga. Onde tem tal coisa? Ah, não sei, mas pergunta lá no Posto Ipiranga. Ah, e tal coisa? Lá no Posto Ipiranga. Ah, não, minto. Tem no Posto Ipiranga. Aí uma outra coisa ele pergunta, e não sei o que é. Ele fala, olha, isso eu não sei. Mas você pode perguntar no Posto Ipiranga. Essa é muito boa. O do Come um Snickers. Que a pessoa vai ficando rabugenta. Cara, você fica tão rabugento quando você tá com fome. Come um Snickers, né? Tipo, come um Snickers, exatamente. Snickers mata a sua fome, né? Exatamente. E você não é você quando você está com fome. Snickers mata a sua fome. É isso. Genial. E é um chocolate desse tamanho, dificilmente vai matar a sua fome, mas eles criam uma associação forte, né? E funciona. Total. Cara, isso é incrível. Esse foi, então, o Propaganda Historificada. Quando ele fala de demanda historificada e geração de leads, ele fala sobre o marketing de conteúdo. Isso é interessante porque hoje em dia é um dado, todo mundo está atrás de marketing de conteúdo, de produzir conteúdo nas redes sociais e tudo mais, mas ele traz um pouco do raciocínio que fundamenta essa necessidade por conteúdo, né? Então, para começar, ele mostra que marketing de conteúdo vem de muito antes do que a gente pensa, não é algo da internet. Ele fala do marketing de conteúdo lá no Guia Michelin. O cara da Michelin patrocina um guia que fala sobre restaurantes. Porque o que acontecia? Ele, em determinado ano lá, percebeu que as vendas estavam caindo,
porque não estava se vendendo tanto pneu, porque o pneu estava durando muito. O pneu era muito bom. O pneu era bom demais, né? O produto era... Então o que eu faço? Eu preciso fazer as pessoas gastarem o pneu mais rápido. Como é que eu faço isso? Aí ele foi lá e patrocinou um guia que começou a ranquear os melhores restaurantes Estados Unidos afora, né? E aí você chega no fim de semana, pega lá o guia, aí você fala, pô, amor, fala pro seu cônjuge, né? Vamos lá nesse restaurante aqui, 5 estrelas Michelin, parece ser muito bom, olha esse cardápio, não sei o quê. Vamos. Ah, então, só que ele é 2 cidades pra frente. Pronto, a gente passa a andar mais de carro, gasta o pneu mais rápido. É para isso que foi criado o Guia Michelin, né? Isso muito antes da internet, né? Então é um marketing de conteúdo raiz, né? Exatamente. Ele dá um outro exemplo que é o The Furrow, que acho que trazia métodos e dicas e tudo mais sobre agricultura, uma coisa assim. Também foi patrocinado por uma marca que vendia produtos nessa linha. Fala do Colgate Oral Care Center, né? Que aí já é mais no mundo virtual. Isso, já bem mais recente. Tinha um site e tal, e o IBM Security Intelligence. Então a IBM patrocinou um blog que traz as melhores práticas e dicas de especialistas da área de segurança da informação. E as pessoas passam a realmente usar aquele site como uma forma de buscar informações desse sentido. E aí, por tabela, a reputação da IBM melhora, porque parece ser uma marca que tem autoridade no assunto. E simplesmente porque você está tendo contato lá, é o IBM Security Intelligence, é o IBM Security Intelligence. O IBM vai marcando, gravando na sua mente, né? Então, quando você precisar do produto que a IBM vende, você pensa na IBM primeiro, né? Exatamente. O que eu vejo, às vezes, acontecendo no mercado é as pessoas tentarem usar essa estratégia, as empresas tentarem usar essa estratégia, mas não criarem um conteúdo de valor de fato. E aí não funciona. O negócio da Colgate, o negócio da IBM, é que eles fizeram conteúdos muito bons, que realmente agregavam para o público-alvo, de uma tal forma que eles ganham essa autoridade. Então, você pode até manchar sua reputação, né? Se você não fizer com a qualidade que se espera que seja feito. É verdade, é isso mesmo. Um outro exemplo que é esse aqui, acho que isso serve para todo mundo, não importa o tamanho da marca. Esse é o princípio de você fazer uma área de blog no seu site, agregar valor. É o princípio de você estar nas redes sociais, gerando conteúdo de valor e tal. Um outro nível disso, aí já é um pouco mais, não é para todo mundo, é o The Love Boat, que foi um programa que eles fizeram na TV mesmo. Eles contrataram um produtor, uma marca de cruzeiros, né? Eles faziam barcos para cruzeiro, ou não sei se eles fazem o cruzeiro em si, organiza cruzeiro, alguma coisa assim. Patrocinaram um produtor que criou esse programa de tipo uma comédia romântica, pelo que eu entendi, que é o The Love Boat. E aí o The Love Boat foi um sucesso na televisão e levou os americanos de 500 mil viajantes de cruzeiro anual. Ou seja, nos Estados Unidos, 500 mil pessoas andavam de cruzeiro como uma forma de viagem, de lazer, para mais de 20 milhões de americanos indo para cruzeiro como uma forma de lazer nas férias e tudo mais. Tudo isso por causa, ou eles atribuem grande parte dessa mudança a esse programa The Love Boat. Aí nem todo mundo vai conseguir patrocinar um programa na TV aberta aí para milhões de pessoas. Exatamente. Mas é só para mostrar como vai longe. Muito que bem, aí ele parte para construindo um público. Aqui é muito interessante porque são ferramentas muito práticas que toda empresa pode levar em consideração. Então, assim, esse na verdade pode ser um ouro aqui nesse podcast, porque você pode pegar essas quatro ferramentas, olhar para o teu marketing de hoje e entender como que você está aplicando isso. Estou aplicando menos do que deveria? Então, quais são? Ele fala do alcance de público orgânico pelos mecanismos de busca, né? Sim. Então, ele dá o exemplo do blog também. Você pode ter um blog lá, porque aí o mecanismo de busca como o Google, quando alguém procura uma palavra-chave que você tem um artigo de blog, ele passa a direcionar a pessoa para o teu blog. Fala do alcance público por mídias sociais. Então, você está participando das redes sociais, contando histórias, gerando conteúdo de valor. Fala do marketing de influenciadores, né? Então isso é uma coisa que todo mundo conhece, mas ainda a gente que tem experiência com negócios convencionais aí, ainda é pouco utilizado, né? Assim, para pequena, média empresa. E por incrível que pareça, tem influenciadores aí, na verdade, dos mais diversos ramos, né? Tem influenciador que, eu ouvi dizer, eu não peguei o nome do cara, tá? Infelizmente não vou conseguir fazer a publicidade dele aqui. Mas de um cara que dá curso sobre limpeza de casa.
Assim, e muitas vezes ele vai e dá um curso para governantas de casas de alto padrão. Pô, o cara tá ensinando a limpar a casa em alto padrão. Uma coisa assim, pô, que aí você pode associar com um monte de ramos que a princípio você não imaginaria que teriam influenciadores, né? Ramos que vendem produtos de limpeza, que vendem coisas para casa, assim, que são do dia a dia, né? Mas existem muitos influenciadores que trabalham com esse tipo de produto também, né? Por exemplo. Exatamente, então é interessantíssimo. Então se você às vezes na sua empresa ainda não está usando nenhum tipo de estratégia com marketing de influência, se utilizando de influenciadores, vale considerar. A gente, pela nossa experiência, empresas pequenas e médias no Brasil ainda não estão usando. E você, da mesma forma que você tem influenciador de todo o assunto, você tem influenciador de todo o tamanho também. Às vezes o cara não consegue pagar um influenciador de milhões de seguidores, mas ele pega ali um influenciador que eles chamam de, acho que nano-influenciadores, que é de 10 a 100 mil seguidores, alguma coisa assim. Às vezes é uma audiência bem menor, mas às vezes é muito mais engajada. Porque tem isso também, se o cara tem 2 milhões de seguidores, o engajamento dele vai ser menor, não tem jeito. E esse público vai ser menos qualificado. Outro dia eu estava vendo um react do lançamento de infoproduto do Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Sério? Não sei se isso não foi ensaiado, não sei se você sabia dessa. Não. Ele está lançando o infoproduto, ele tem 72 milhões de seguidores no Instagram. Só que você vai ver uma postagem dele, são 11 mil curtidas. Para 72 milhões de seguidores não é lá grande coisa. Mas é por isso, porque o público é zero qualificado. Porque você tem gente da Arábia que gosta dele, porque ele é o bruxo. Você tem gente do Brasil que às vezes não é um público tão economicamente ativo, a depender do infoproduto que ele vai vender. Também não vai ser qualificado. Você tem o cara dos Estados Unidos, tem o cara da Espanha que viu ele jogar no Barcelona. Então Eu devo seguir ele, nem sei. Exatamente. Mas você não recebeu as notícias desse lançamento e tal. Então é isso. Não curto nada dele. Mas amo ele jogar. Exatamente. Exatamente. Então você tem um público que às vezes não é qualificado. Às vezes você pega um influenciador de limpeza de casa com 20 mil, 80 mil seguidores, aquele público dele ele é engajadíssimo. Daí o que ele fala para eles como uma sugestão vale muito mais do que às vezes um influenciador tão grande que só que vai cobrar muito mais caro. E tem um outro detalhe, viu? Existem vários regimes que você pode fazer para esse contrato. Tem empresa que, por exemplo, paga o influenciador, mas ele manda o influenciador não falar o nome da marca. Então é tipo assim, eu estou gravando meu vídeo, o meu computador da marca X, que eu não vou falar porque eu não estou sendo patrocinado. Ainda. Tá aqui atrás e a pessoa que está vendo o vídeo consegue ver o computador, mas eu em nenhum momento eu como influenciador vou citar o produto. Por que a empresa faz isso? É interessante. Porque a venda não é tão goela abaixo, que hoje em dia as pessoas também estão começando a sacar quando o influenciador simplesmente é pago para fazer aquilo. E 2, porque amanhã esse influenciador fala alguma besteira em algum podcast e é cancelado, a sua marca não é cobrada do tipo, é esse cara que você estava dando dinheiro? Não tem esse problema. Mas você vai falar, ele usa meu produto, mas eu não proíbo ninguém de comprar meu produto, porque é um acordo diferente, né? Então você vê, tem muitos regimes também que eu acho que estão sendo muito pouco explorados por empresas aí de pequeno e médio tamanho. Muito que bem. E por último, a amplificação paga, que é o tráfego pago, né? Que aí é a nossa praia, onde a gente conhece bem. A gente brilha. A gente brilha e sabe da importância que é estar anunciando, seja no Google, numa plataforma de pesquisa, seja numa plataforma de atenção como o Instagram. Essencial. Aí ele vai para vendas historificadas. Basicamente, vendas historificadas ele mostra como você pode prospectar usando a estrutura de história. E aí, os únicos detalhes que a gente vai entrar aqui quando você for fazer isso, de contar uma história para o teu cliente, você tem que lembrar que o valor nuclear dessa história sempre vai ser sucesso e fracasso, porque você quer levar esse cliente a ter sucesso, e o protagonista é sempre o cliente. Ele fala, cuidado com essa coisa de usar como protagonista o produto, não é sempre que funciona. Então o protagonista da história é o cliente, você vai contar a história para ele, ou do que ele pode mudar na vida dele, ou do que às vezes um outro cliente seu numa situação parecida já mudou e foi bem sucedido, chegou ao sucesso, e aí por isso que ele vai se projetar nessa outra história, né? Muito que bem. E aí depois ele entra no capítulo Nomics, que é onde ele fala sobre como medir o impacto de tudo isso, que aí ele fala de 3 métricas-chave, que são alcance, então o total de pessoas de contas que você alcançou, a composição do público, então as características dessas contas,
e o nível de engajamento. Quanto tempo do vídeo essa pessoa assistiu, quanto tempo essa pessoa gastou no seu site ali lendo as postagens de blog, etc. E aí com essas 3 métricas você consegue analisar o impacto. E ele fala isso especialmente numa empresa que ainda não fazia nada disso, né? Uma empresa que se utilizava do marketing tradicional passa a usar esse marketing historificado. Ele fala, para você comparar os resultados, presta atenção nisso, alcance, composição do público e engajamento. E aí ele vai para a conclusão. Qual foi a conclusão que você tirou desse livro? Cara, que eu não posso passar mais um dia sem contar uma boa história para estar constantemente treinando essa habilidade que eu diria que é uma habilidade de sobrevivência em primeiro lugar, em segundo lugar, de destaque num mundo cada vez mais competitivo. Acho que foi essa não só a conclusão que eu tirei, mas literalmente o que eu passei a fazer imediatamente em cada parte do meu dia, assim, quando se trata de trabalhos criativos e estratégicos dentro do marketing. Maravilha! Ele fala, na conclusão dele, sobre ser um caminho sem volta. Ele dá alguns exemplos. Então ele fala sobre, por exemplo, ele fala um negócio interessante. Por que a Tesla está investindo em carros que dirigem sozinhos? Bom, fica bem claro. Porque é irado. É irado. Que é um produto interessante para eles. 2. Por que o Google e a Amazon estão investindo em carros que dirigem sozinhos? Aí é interessante, porque aí já não é mais tão óbvio quanto era ali. Mas qual que é a questão? Se você pega a média americana, são X horas que uma pessoa gasta dirigindo por semana, indo, por exemplo, para o trabalho e voltando. Ao longo do ano, são muitas horas e são muitas pessoas. Então, são milhões de horas no total que eu teria para estar anunciando para essa pessoa. Só que ela está dirigindo. No máximo, ela está ouvindo um podcast, está às vezes assistindo, está ouvindo uma música, ouvindo uma rádio e tal. No caso do Google agora investindo nisso, é porque se essa pessoa que ia estar dirigindo está agora de boa, ela pode estar assistindo uma série, pode estar assistindo um canal do YouTube, e aí você tem mais margem para contar histórias. Né? Para contar histórias e para também vender, às vezes, ali um slot de propaganda, de anúncio, esse tipo de coisa, porque também Meta, Google também vivem muito disso, né? Dos espaços para anunciante. Então isso é muito interessante. Aí ele fala, cara, isso é um caminho sem volta, não tem segredo. Se você é um marqueteiro, se você é o dono de um negócio, tá querendo ignorar isso, achando que é uma modinha, tá ferrado. Isso já aconteceu antes da pessoa ignorar coisas que ficaram, e aí a única coisa que você vai fazer é se enterrar. Então o negócio é entender que isso é uma realidade, como que a gente age daqui para frente. Então, basicamente é isso. Falamos aqui de Storynomics, do Robert McKee. A gente vai deixar o link aqui do livro lá na Amazon para vocês, se você não tem, quiser dar uma olhada. Essa edição é muito boa aqui. A gente também não é patrocinado pela editora ainda, mas é uma edição linda, muito boa mesmo. A gente gosta bastante das edições dessa editora. Capa dura, coisa linda. Capa dura, muito bom. E é um livro incrível, vale muito aprofundar. Então, é isso. Tem algum comentário final? Cara, leia. Isso faz bem para você. Um bom comentário final. Então é isso aí, gente. Esse foi o Terra Vista Talks, nosso primeiro episódio falando de Storynomics. E aí, dá uma olhada no nosso canal, porque a esse ponto já devem ter aí mais vídeos de outros episódios da gente falando de outros livros muito importantes de marketing, gestão, prospecção, que são coisas que podem agregar para a sua empresa, podem agregar para o seu negócio e também podem agregar para você, se você é um profissional aí que já trabalha numa outra empresa que não é sua, qualquer coisa do tipo. É muito interessante entender um pouco como essas engrenagens funcionam, então não tem por que não. Então é isso. Até mais, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.